esse material aqui é exatamente com base no material que foi disponibilizado pelo INEP, tá bom? Que trabalha exatamente a parte de competência 4, né, de coesão textual, certo? Então, assim, competência 4, né, como a gente sabe, é o momento do texto, ou melhor, é o momento de análise textual em que vai ser cobrado de vocês conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Que é exatamente a parte de coesão textual, tá bom? É a parte dos elementos que você se utiliza deles para construir a argumentação, tá bom? Tá certo? E, na sequência, saber de que forma que esses elementos de coesão ajudam para a estratégia argumentativa, tá bom? Gabriela, a aula da semana passada, ela de certa forma, ela não foi gravada, né? Eu tive probleminha na plataforma, eu estou esperando o link da aula, ele está dando problema para liberar, tá bom? Eu não liberei para nenhum aluno ainda da semana passada, mas assim, na hora que eu conseguir liberar o link da aula, eu jogo para vocês aqui. Essa aqui eu estou gravando já, tá certo? Eu acredito que na hora que a gente terminar aqui, alguns minutos depois ela já esteja disponível, mas foi só um problema no link da aula passada. Estou só esperando liberar para passar para vocês, tá bem? E todas as aulas ficam gravadas no canal do YouTube, tá? Curso Rocha, com CR maiúsculo, tá bom? CR maiúsculos, Rocha acentuado, tá bom? Se você não fizer assim, vai dar no outro, no antigo, né? E aí o antigo ele está desatualizado, ok? Então, assim, a competência 4, você tem que demonstrar os conhecimentos dos mecanismos linguísticos, né? Isso, elementos de coesão. E quando se fala de coesão textual para o Enem, existem algumas peculiaridades, tá? Que a gente tem que ficar atento a isso. Algumas peculiaridades que são importantes. Então, vamos lá. Competência 4, avalia-se a presença dos elementos, tá? Como qualquer dissertação argumentativa, será avaliada a presença dos elementos coesivos, né? Tem que aparecer. E como você se vale, tá certo? E como você usa esses recursos para articular seus enunciados. Então, de que forma você utiliza os elementos de coesão para te ajudar na construção da tua argumentação. Aqui na redação para o Enem, não é como alguns pensam, alguns imaginam que seja usar o elemento de coesão só para dizer que soube usar, só para dizer que fez a conexão. Não. Eles são utilizados para mais do que isso. Eles são usados para concretizar as estratégias argumentativas, tá bom? Por isso essa passagem, né? Como você se vale dos elementos de coesão para a construção textual, tá? Aqui, mais uma vez, né, nós temos os elementos coesivos, são marcadores linguísticos, né, presentes no texto e, quando empregados de forma organizada ou de forma adequada, contribuem para a organização, articulação e compreensão das ideias apresentadas. O que eu acabei de falar, tá certo? São responsáveis por articular as estratégias argumentativas conduzidas ao longo do texto, conduzida dentro dos parágrafos, ok? Muito importante quando se faz uso adequado deles, exatamente para essa construção argumentativa. Além disso, tá bom? Nós temos uma outra questão. A avaliação dos recursos coesivos está relacionada diretamente à presença. Você tem que demonstrar que usa os elementos de coesão, tá bom? Você tem que demonstrar que você vai diversificar esses elementos de coesão. E quando se coloca aqui evitar repetição, como se coloca aqui atenção à repetição, não é para você dizer, perdão, não é para você mostrar que sabe vários exemplos de elementos de coesão, que você sabe diversificá-los. Não. A ideia não se resume a isso, pelo contrário. Quando se exige na redação do Enem que você faça uso de conectores ou de elementos de coesão diversificados, é para que você diversifique também as estratégias argumentativas, né? Porque você amplie essas estratégias argumentativas. E isso vai se dar obrigatoriamente com a relação com os elementos de coesão também, tá bom? E, como eu disse, a adequação desses elementos, tá bom? Então, fazer uso adequado desses elementos. Serão inadequados quando forem usados com função diferente da que lhes cabe, tá bom? Em outras palavras, quando você usa o elemento de coesão, certo? Aí, o que é inadequação? Inadequação é o uso equivocado dele, do elemento de coesão. Embora esteja presente no texto, não consegue construir as relações de conexão esperadas. Então, você faz uma relação de concessão,
faz uma relação de adversidade, de adição, de causa-consequência e não usa o conector ou operador argumentativo adequado para essa relação. Então, é isso que é considerado inadequação na redação para o Enem, na dissertação escolar. Beleza? Dois conceitos que são interessantes para a gente fazer uma revisão aqui, turma, são esses dois conceitos aqui, ó. Coesivos intraparágrafos e os coesivos interparágrafos. Tá? Que é exatamente em cima disso que será cobrado de vocês a competência 4, ou uso dos mecanismos linguísticos. Então, quanto mais evidentes forem as colocações de vocês, forem os recursos coesivos de vocês, melhor, mais chance de vocês fecharem a nota na competência 4. Tá bom? Então, vamos ver o que é coesão intraparágrafo e interparágrafo. Ok? Aqui, ó, coesivos intraparágrafos, relação de ideias apresentadas em um mesmo parágrafo. Então, são os conectores, são os elementos de coesão que vocês utilizam para fazer relações entre orações e entre períodos. Tá bom? Então, são relações que são estabelecidas dentro do parágrafo. Tá? Então, relação entre orações e a relação entre períodos no parágrafo. Os coesivos interparágrafos exatamente aquelas relações que existem entre parágrafos, tá bom? Apresentadas em parágrafos diferentes. Então, intraparágrafo, ideias dentro do mesmo parágrafo. Interparágrafo, ideias entre parágrafos diferentes, tá bom? Que vocês marcam muito bem isso, entendeu? Vocês marcam. Só um descuido ou outro que eu tenho percebido aí, mas é algo que você, com essa aula, eu acredito que seja fácil ser resolvido, tá bom? Bem, outra coisa muito importante aqui que será cobrado de vocês, ó, operadores argumentativos vão cobrar de vocês na redação do Enem, porque os operadores argumentativos é que são os responsáveis pela concretização das estratégias argumentativas. Por isso que eles são chamados de operadores argumentativos, tá bem? Então vamos já ver aqui na sequência com alguns exemplos de textos e exemplos de operadores argumentativos. Então, são elementos coesivos, sequenciais que fazem a conexão dos enunciados, estruturando o texto e determinando a orientação argumentativa. Então, por exemplo, além disso, é um como consequência, é um em contrapartida, é um portanto, é um embora. Então, esses elementos, eles são elementos de coesão e são chamados de operadores argumentativos porque eles imprimem um sentido, eles imprimem uma intenção argumentativa nessa passagem do texto. É o que você usa para fazer uma relação de oposição, como eu disse, em contrapartida, de concessão, o embora, tá bom? É o à medida que, proporcionalidade, é o portanto, que é o conclusivo, é o além desse contexto, que é a adição, tá certo? É um conectivo, é uma expressão conjuntiva, locução conjuntiva de adição, tá bom? Então, assim, eles são usados para estabelecer, como eu disse, ó, esses elementos de coesão, operadores argumentativos, eles estabelecem relação intraparágrafo ou interparágrafo, ou seja, não é o uso que define se determinado coesivo é ou não operador argumentativo, tá bom? É exatamente o valor dele, que estabelece a estratégia argumentativa, tá? Vamos mais. Aqui eu tenho um exemplo, tá ok? Aqui eu tenho um exemplo do que é duas versões de um mesmo parágrafo com um operador argumentativo intraparágrafo. Tá? Esse elemento aqui, ele nunca, turma, esse elemento aqui, deixa eu marcar logo, ele nunca vai ligar um parágrafo a outro. Mesmo iniciando um parágrafo, ele nunca vai ligar um parágrafo, tá certo? A outro. Ele é de uso exclusivamente intraparágrafo, mais especificamente entre orações, tá bom? O embora, que é uma concessiva subordinada, né? Uma concessiva oração, uma conjunção subordinada adverbial concessiva, ele nunca vai ligar períodos, essa conjunção, perdão, ela nunca vai ligar períodos, ela vai ligar sempre orações. Sempre vai ligar orações, tá bom? Então, se ela sempre vai ligar orações, mesmo vindo aqui na frente, ela nunca vai ligar parágrafos. Ou seja, se eu tenho um parágrafo no texto que começa com embora e ele está se ligando a um parágrafo anterior, com certeza está faltando alguma expressão aqui para ligar esses dois parágrafos, por exemplo. Tá bom? Então, olha o primeiro exemplo. O sistema pode mudar a maneira de ser de seus usuários, embora ele lhes traga muitos benefícios. Então, aqui o embora está ligando esta oração azul a laranja. No mesmo caso, mesmo com a mudança de, digamos assim, de estrutura sintática, embora só inversão, vamos dizer assim,
embora lhes traga muitos benefícios, o sistema pode mudar a maneira de ser de seus usuários. Então, eu mudei. Ó, a oração subordinada veio antes e a principal veio depois. O fato de eu ter mudado não quer dizer que esse conectorzinho aqui está ligando esse parágrafo a um possível parágrafo anterior, não. Todas as conjunções subordinativas, sem exceção, vão ligar sempre orações. São elementos de coesão para estabelecer relações dentro do parágrafo, não de um parágrafo para o outro, jamais. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo? Olha só. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade utilizam a internet, né? De acordo com, faltou o com aqui, viu, turma? Perdão. De acordo com dados estatísticos divulgados pelo IBGE, conforme dados estatísticos. É o mesmo valor de conformidade. Aí aqui uma reescrita desse parágrafo. De acordo com dados estatísticos, ou conforme dados estatísticos divulgados pelo IBGE, cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade utilizam a internet. Mais uma vez, é uma expressão, é uma locução conjuntiva de conformidade, tá certo? Ela é uma subordinada, logo ela só vai ligar orações. Logo, ela vai ser sempre um elemento de coesão intraparágrafo, nunca vai ser interparágrafo. Ela nunca vai ligar parágrafos vindo no meio ou no início, não importa, ela não perde a sua essência, ela sempre vai ser um operador argumentativo intraparágrafo, ou seja, vai ligar sempre alguma ideia dentro do parágrafo. Mais especificamente, ligar ideias de orações. Nem períodos ela liga, tá certo? Nem períodos ela liga. Ela vai ligar sempre orações também. Ok? Vamos mais. Agora, pronto, aqui eu tenho exemplos de coesão interparágrafos. É uma expressão que eu posso usar para ligar parágrafos. Essa aqui, especificamente, ela pode ligar parágrafos, mas também pode, não só parágrafo, mas também pode ligar períodos. Lá no caso das outras duas, não, elas só ligam, só estabelecem relações dentro do parágrafo, mais especificamente entre orações. Esse aqui, especificamente, essa expressão, ó, olha só, vou ler o primeiro parágrafo. Hoje a internet pode ser utilizada para ouvir músicas, assistir a filmes, ler notícias e se comunicar. No Brasil, por exemplo, mais da metade da população está conectada. Está conectada de acordo com pesquisas do IBGE, o que significa consolidação da internet no país. Primeiro parágrafo. Tá? Aí eu tenho o primeiro parágrafo. Aí aqui eu tenho. Ó. Por outro lado, essa expressão ela pode ser usada para ligar parágrafos. Tá certo? É da estrutura dela. Ela, como eu disse, pode ligar parágrafos e pode ligar também períodos. Mas aqui o exemplo é para a gente perceber que ela pode ser usada para ligar parágrafos, que é uma expressão de oposição e, dependendo da construção ou da intenção argumentativa, ela pode ser de adição também. O controle de dados ressalta-se em seu lado negativo. Tal quadro é preocupante quando atrelado aos algoritmos, pois estes causam, principalmente nos jovens, a redução de sua capacidade crítica e uma certa insensibilidade em relação aos menos favorecidos. Beleza. Notem aqui que com esse mesmo elemento de coesão, tá certo? Com esse mesmo elemento de coesão, eu vou ter uma outra construção. Tá? Eu tenho aqui o mesmo parágrafo, repetir o mesmo parágrafo, e no segundo caso, ó, o segundo parágrafo, o controle de dados por outro lado, tá? Ou seja, ele é um elemento de coesão, interparágrafos, ou seja, liga um parágrafo ao outro, e ele pode vir tanto no início como no meio do período. Não vai ter problema nenhum, tá certo? Pode vir tanto no início como no meio do primeiro período, porque ele não vai perder a sua essência pelo fato de ele ter sido deslocado dentro da oração. Ele continua sendo um elemento de coesão que estabelece essa relação entre os parágrafos e não dentro dos parágrafos, tá bom? Por isso chamado de coesão interparágrafo, tá ok? Vamos ver outro exemplo? Olha só aqui, ó. Primeiro parágrafo. A dependência de serviços online, que está se solidificando cada vez mais e gerando grande dúvida sobre a segurança dos dados pessoais, cria um ambiente perfeito para a manipulação do comportamento humano através do controle de dados da internet. Tal questão, ó turma, isso aqui vocês usam muito, né? Essa expressão. Tal questão é preocupante. Poderia ser essa questão, tal questão, esse contexto. Você nota que ela resgata a ideia do parágrafo anterior. Tal questão, ou seja, a questão do parágrafo anterior. É preocupante, pois acarreta impactos éticos e sociais, e assim sucessivamente. Então, é um elemento de coesão
que estabelece coesão entre parágrafos, tá bom? Entre parágrafos. Como eu disse também, da mesma forma do exemplo anterior, essa expressão aqui ela pode vir depois também, ela pode vir no meio do período, ou intercalada no período. Ó. É preocupante tal questão? Pois foi feita uma inversão aí. Pronto, sem problema nenhum. O importante nesse momento é que vocês saibam quem é, ou melhor dizendo, qual é o elemento de coesão que pode ser usado para ligar parágrafos, qual é o elemento de coesão que pode ser usado para ligar períodos e os que podem ser utilizados para ligar orações. É nesse escalonamento aí. Exemplos de elemento de coesão, eles são, digamos assim, divididos em 3 categorias, né? Para ligar parágrafos, tá bom? Elementos de coesão, operadores argumentativos que ligam especificamente parágrafos. Dentro do parágrafo, elementos específicos que podem ser usados para ligar períodos e aqueles que são utilizados para ligar orações. Pronto. Se vocês mentalizarem isso aí, turma, se vocês organizarem isso aí na vidinha de vocês, vocês imaginam o quanto vocês vão facilitar o aumento da nota de vocês na competência 4. Tá ok? Então, vamos mais. Pronto, aqui eu trouxe aqui alguns exemplos, tá bom? Eu trouxe aqui um texto que ele tirou 160 pontos na competência 4, tá bom? Ele tirou 160 pontos. O que é 160 pontos na coesão? É isso aqui, ó. Presença constante de elementos de coesão, tanto entre parágrafos quanto dentro dos parágrafos, tá bom? Ou poucas repetições e poucas inadequações, tá bom? Tá? Então, ó, poucas repetições e poucas inadequações, tá bom? E outra, digamos assim, havendo elemento coesivo do tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos um momento do texto. Se você tiver apenas um operador argumentativo, se você estabelece uma estratégia argumentativa, nós vamos já ver isso aqui com mais calma. Digamos assim, você tem 5 parágrafos, você usa pelo menos, aliás, você usa apenas um operador argumentativo, você estabelece apenas uma estratégia argumentativa entre um parágrafo e outro, você já não passa de 160 pontos. Você tem constantes elementos, tá certo? Constante elementos de coesão, tanto entre parágrafos quanto dentro do parágrafo, poucas repetições e poucas inadequações. Mas se você tem apenas um operador argumentativo entre parágrafos, você não passa de 160 pontos. Vamos ver o que é isso. Olha aqui um exemplo, tá bom? Aqui eu tenho um texto, aqui é um texto completo, tá bom? Então, analisando aqui o texto, nós temos aqui nesse primeiro parágrafo textual, na introdução do aluno. Em tempos odiernos, a sociedade se encontra cada vez mais emaranhada, melhor dizendo, cada vez mais emaranhada na rede de informações que a internet se tornou. A facilidade e a rapidez com que estas são transmitidas, isso aqui também pode até marcar, são notórias. Contudo, essa tecnologia traz em si ou consigo outra faceta, sendo de suma importância que seja questionada e discutida. Então, vocês viram aí que eu marquei, né, já estavam marcados, mas eu dei uma ênfase, que nesse primeiro parágrafo o aluno diversifica as expressões, os operadores argumentativos, os elementos de coesão na construção do raciocínio. Tá bom? Então, ele consegue diversificar. No segundo parágrafo, a manipulação e o controle da população eram artimanhas comuns que geralmente visavam o fortalecimento de algum poder, né? Seja ele de cunho político, como no regime militar, seja ele esse fortalecimento desse poder de cunho político, como um elemento de coesão de exemplificação, como no regime militar ocorrido no Brasil, ou comercial de alternância, como, né, de exemplificação, como o uso de propagandas de teor enganoso. Então, quando a gente chega aqui, a gente nota que o texto já está, de fato, ele está, de certa forma, marcado com a presença de coesivos, tá bom? Você nota que o aluno consegue construir o raciocínio dele a partir dos elementos coesivos.
ele vai concretizando as estratégias argumentativas dele ao longo do texto, tá bom? Ele não deixa as ideias soltas. Só nesses 2 parágrafos a gente já percebe isso, tá ok? Vamos mais. No próximo parágrafo, o que é que eu tenho aqui? O conceito de internet é amplo, mas pode ser caracterizado por uma rede de computadores que se conectam a uma base de dados comum, ou seja, explicativo, explicativo, o mas anteriormente é opositivo, por não ser algo físico, a propagação de uma simples informação nunca será apagada como um todo, explicando, pois a partir do momento que é compartilhada, outros indivíduos já a viram. Então, o que é que nós temos aqui de interessante? Nós temos a diversificação dos operadores argumentativos, né, dos elementos de coesão, nós temos a diversificação e temos também, turma, o uso adequado deles. Tá bom? Você pode perceber aqui, por exemplo, o conceito de internet é amplo, mas é caracterizado por uma rede de computadores que se conecta a uma base de dados comum. É amplo, mas existe um ponto específico, então há uma oposição. Aqui eu tenho uma expressão explicativa, não é isso? Explicando a ideia anterior com a oração seguinte. E aqui eu tenho uma oração explicativa em relação à oração anterior também. Assim como os outros, né? Como exemplificativo, nesses 2 casos, o ou de alternância, o consigo para si, tá certo? Digamos assim, a ideia de posse, essa tecnologia fazendo a referência. Então, você nota que até aqui o aluno está conseguindo dominar o uso dos operadores argumentativos dos elementos de coesão, tá bom? Isso ele está fazendo o uso adequadamente dentro dos parágrafos, tá bom? Dentro dos parágrafos. Note que nós estamos no 3º parágrafo, nós estamos aqui no 3º parágrafozinho do aluno, né? Nós temos aqui a introdução, é isso? O 1º parágrafo de desenvolvimento e o 2º parágrafo no desenvolvimento. Já era de se esperar, turma, nesse 3º parágrafozinho aqui que eu marquei, já era de se esperar que ele marcasse um elemento de coesão aqui para ligar esse parágrafo aos parágrafos anteriores. Alguém quer falar? Alguém quer fazer alguma observação? Não, pode ficar à vontade. Eu soltei o verbo aqui, comecei a falar e tudo, e feito louco, né? Acho que não dei nem boa noite para vocês. Vou continuar, tá bom? Vocês estão me entendendo? Ó, primeiro ponto, fazer uso diversificado dos elementos de coesão, no decorrer do texto. Fazer uso diversificado e fazer uso adequado dos operadores argumentativos. Outro ponto, eu estou aqui como corretor esperando que o aluno estabeleça uma relação de coesão aqui, com um operador argumentativo. Por exemplo, digamos que seja essa a relação, ele coloque aqui um. Ele coloca aqui um além disso, tá bom? É importante marcar no texto, entre os parágrafos, quais são as suas estratégias argumentativas. Qual é a linha de raciocínio que você vai desenvolver no decorrer do texto. Para isso, você tem que marcar entre os parágrafos, pelo menos pelo menos à frente de 2 parágrafos no texto, no decorrer do texto, pelo menos à frente de 2. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a introdução, primeiro parágrafo, desenvolvimento. Você não coloca aqui um elemento chamado operador argumentativo, porque você não começa a trabalhar uma argumentação em relação à introdução. Você vai começar uma estratégia argumentativa a partir desse parágrafo, considerando os que virão na frente. Você vai ter o primeiro parágrafo no desenvolvimento, você vai ter um segundo possível parágrafo no desenvolvimento e vai ter um parágrafo conclusivo. Todos se estabelecem como estratégias argumentativas. Tá? Então, vamos lá. Ó, 4º parágrafo, e o aluno não apresenta nenhum operador argumentativo. Tá? Aqui é o 4º parágrafo, e o aluno não estabelece uma relação com o operador argumentativo aqui, ó, do mesmo jeito que nos anteriores. Então, esse texto tem 5 parágrafos para você sacar o que é que eu estou querendo dizer para vocês sacarem. Qual foi o único parágrafo do texto? Qual foi o único parágrafo do texto que ele trouxe um elemento de coesão chamado de operador argumentativo? Qual foi?
dos 5 parágrafos. Só aqui, ó. Só a conclusão. Pronto. Somente a conclusão. Trouxe um elemento de coesão chamado operador argumentativo. Exatamente. Então, esse aluno usou o elemento de coesão, portanto, que dá a ideia de conclusão, no parágrafo correto, porque é o parágrafo conclusivo do texto. Mas tem um detalhe, tá bom? Tem um detalhe, ó. O que foi que fez com que ele tirasse 160 pontos? A repetição dessa palavra, 1, 2, 3, 4 vezes, a repetição desse conectivo e o fato, além de ele ter repetido 3 vezes mais a primeira vez que ele colocou essa expressão, isso aí, mais o fato de ele ter usado apenas um operador argumentativo à frente de um parágrafo, quando, na realidade, ele deveria ter usado à frente de pelo menos 2 parágrafos. Por exemplo, deixa eu ver aqui, espera aí. Por exemplo, se ele tivesse usado um bem aqui, turma, pronto. Um aí, junto a esse aqui, ó, um aqui e outro aqui, ele teria provavelmente não sido penalizado somente pela repetição. Ele foi penalizado por quê? Porque ele repetiu a palavra 3 vezes e colocou apenas um operador argumentativo à frente dos parágrafos. Ele não usou à frente dos outros. Ele tinha que ter usado pelo menos à frente de 2 parágrafos do texto. Um da conclusão e um outro entre o primeiro e o segundo parágrafo de desenvolvimento ou entre o segundo parágrafo no desenvolvimento e o terceiro parágrafo no desenvolvimento. Estão entendendo? Por isso que ele tirou 160 pontos nessa redação. Tá? Claro, eu estou falando aqui de números, de quantidade de parágrafos, mas é lógico que se considera o uso adequado dos elementos de coesão. Não é só jogar, não, tá certo? Não é só jogar, não. Colocar lá no primeiro parágrafo de desenvolvimento em primeira análise e, de repente, não fez nenhuma análise no parágrafo de desenvolvimento. Tudo bem? Aí eu coloco em segunda análise no segundo parágrafo de desenvolvimento e eu vou olhar o teu parágrafo e não tem feito nenhuma análise naquele parágrafo. Ou seja, o uso inadequado do operador argumentativo. Tá bom? Então, muito cuidado quanto ao uso deles e quanto ao valor que eles possuem para a construção argumentativa. Vamos ver outra. Aqui são os comentários, não é isso? A questão de, digamos, de ter usado estas, linha 3, contudo, linha 4, essa tecnologia consigo, que eu marquei para vocês lá nos 2 primeiros parágrafos, tá bom? Operador argumentativo entre parágrafos, né, que foi só o portanto, né, foi só o portanto, e poucas repetições, por isso que está no nível 4. Nível 4. Basicamente, nível 4, fez uso adequado, diversificou muito bem os operadores argumentativos, repetiu uma única expressão 3 vezes, uma mais 3, 4 vezes ela apareceu, e próximas, primeira falha, primeiro descuido, e o outro descuido usou apenas um operador argumentativo, quando na realidade teve que ter usado pelo menos 2. Não se esqueçam disso. Ok? Isso aqui fica para vocês fazerem uma releitura depois. Pronto, está bem que o nível 200 pontos. O nível 200 pontos. Nível 5, né? Presença expressiva de elementos coesivos, inter e intraparágrafos. Olha só, importante isso aqui. Presença expressiva de elementos coesivos, tanto entre os parágrafos quanto dentro dos parágrafos. Aqui uma perguntinha. Professor, o que o senhor sugere para começar o primeiro parágrafo? Ou não uso no primeiro e continuo marcando somente o segundo e de conclusão? Geralmente, a preocupação que deve existir entre a introdução e o primeiro parágrafo de desenvolvimento é que no primeiro parágrafo de desenvolvimento, mais especificamente no primeiro período, exista alguma expressão relacionada à introdução. Tá bom? Por exemplo, vou pegar aqui uma tese que é muito comum entre vocês, parece que já virou moda, tá bom? Já virou moda entre vocês essa tese. Esse cenário atual que tem interferido na vida de muitos brasileiros decorre não só da ineficiência estatal, como da ignorância social. É uma tese que eu vejo assim na maioria dos textos, parece que é carimbado. Tá? Então, eu tenho uma tese aí. Ineficácia do Estado e ignorância no sentido de ser leigo, né? No sentido de não conhecer. E ignorância por parte da população. Beleza, você tem essa tese marcada. Quando você vai começar o primeiro parágrafo no desenvolvimento, você pode fazer assim, tá certo? Você pode fazer o seguinte.
O sistema educacional no Brasil decorre de falhas por parte do governo quanto à sua gestão nesse setor. Pronto. Já fiz uma ligação com a primeira ideia da tese, que é a ineficácia do Estado. Eu preciso marcar essa coesão de alguma maneira. Eu preciso marcar de alguma forma. Agora, de maneira mais simples, você pode começar. De fato, ou nesse contexto, tá? Ou nesse cenário, tá bom? Então, você tem algumas expressões que amarram a introdução ao primeiro parágrafo de desenvolvimento. Tá? É importante que essa coesão exista. Se você coloca, por exemplo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, em primeira análise, essa expressão em primeira análise não está ligando a introdução ao primeiro parágrafo do desenvolvimento, tá bom? Não está ligando. Tudo bem? O em primeira análise, ele é um sequencializador, é um sequenciador que está preparando para o primeiro argumento a ser analisado, depois vai ter um segundo analisado e assim sucessivamente, mas ele não está ligando, esse em primeira análise não liga esse primeiro parágrafo de desenvolvimento à introdução. Tudo bem? Entendeu, né, Vanessa? Ótimo. Então, nível 200 pontos. Nível 200 pontos, eu tenho aqui o seguinte. Presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos, raras ou mesmo ausentes. Eu sugiro ausentes repetições. E sem inadequação. Sem, ó, e sem inadequação. Não tem e ou não, é e raras ou ausentes e sem inadequação. Tá bom? O que é que se quer de vocês? Havendo pelo menos 2 momentos do texto com operador argumentativo, não é isso? Ou seja, elemento coesivo do tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos 2 momentos do texto e pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. Turma, esse asterisco 2 vem aqui, pronto, diz tudo. Diz tudo. Você vai construir naturalmente seus parágrafos no texto. Cada parágrafo constituído por períodos. Obrigatoriamente, um período está ligado ao outro de alguma maneira. Seja um pronome demonstrativo, seja um sinônimo, seja uma hiponímia, uma hiperonímia, entendeu? Alguma palavra de um período para o outro vai se ligar um ao outro, vai ligar um ao outro. Você tem que fazer isso. Agora, quando se trata de operador argumentativo, elemento de coesão com valor semântico, causa e consequência, oposição, adição, a gente tem que identificar essas estratégias à frente de pelo menos 2 parágrafos. Não é que se exige apenas que você coloque o conectivo lá, não, mas que você estabeleça uma estratégia argumentativa entre esses parágrafos. Afinal de contas, o texto é dissertativo argumentativo. Se você não estabelece entre os parágrafos estratégias argumentativas, como é que você vai concretizá-lo como argumentativo? Se você não concretiza as estratégias entre os parágrafos. Então, vamos ver aqui o que é que a gente tem que fazer para ganhar os 200 pontos na competência 4. Tá? Vamos ver aqui. Um exemplo. Eu tenho aqui primeiro parágrafo, segundo, terceiro parágrafo e quarto. Esse texto só tem 4 parágrafos. Olha o que eu disse para vocês. Vou marcar logo, hein? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui na linha 16 um consequentemente, ligando o parágrafo anterior a esse parágrafo. Ou seja, entre os 2 parágrafos existe uma relação de causa e consequência. E na linha 22 eu tenho aqui um em suma. Pronto. Eu tenho já 2 operadores argumentativos. Eu estou estabelecendo na linha 16, estou marcando na linha 16 que entre o primeiro parágrafo no desenvolvimento e esse segundo parágrafo existe uma relação de causa e consequência. Eu vou só ter que perceber se realmente essa relação existe. Mas o operador argumentativo está aí. E eu tenho o em suma na linha 22 que marca a conclusão do texto. Pronto. Já tem os 2 operadores argumentativos. Já foram estabelecidas essas 2 estratégias argumentativas. Tá bom? Nesse parágrafo da linha 16 à linha 21, eu tenho de tal forma o homem, esse fenômeno, enjaulamento da sociedade, processo. Então, você nota que são expressões que vão ligando ideias, expressões, argumentos entre si. Ó, em suma, o homem, cuidadozinho, porque aqui foi pertinho 2 vezes, ao longo dos anos da ideia de tempo, sua autonomia do homem, posse, no espaço virtual, tá bom? Por parte daqueles, por outro lado, tá?
perdão, o assim conclusivo e o portanto conclusivo e o usuário para retomar a expressão homem e outras expressões. Então, você nota aqui, ó, onde eu marquei, as passagens em que eu marquei, melhor dizendo, que há uma certa expressividade quanto ao uso dos elementos de coesão no texto, com raríssima repetição, que foi o caso da palavra homem. Tá certo? A palavra homem, basicamente, somente essa repetição. Tá certo? Nesse caso aqui, houve uma diversificação e o uso, com certeza, fazendo uma análise do texto, a gente vai perceber que o uso foi adequado quanto ao valor dessas expressões. E outra, foi marcada aqui no início dos parágrafos uma estratégia argumentativa de conclusão, no último parágrafo do texto, e uma estratégia argumentativa de causa e consequência entre os dois parágrafos no desenvolvimento do texto. Tá bom? Isso é muito importante. Se você tiver apenas um e você nos outros parágrafos você não colocou, provavelmente você corre o risco de perder 40 pontinhos por conta disso, se vier mais uma repetiçãozinha ou uma inadequação quanto ao uso desses operadores argumentativos. Tá? Querem fazer alguma pergunta? Está ficando claro para vocês? Deve estar, né? Ninguém perguntou nada. Deixa eu ver aqui. Surgiu aqui. Tá, né? Então, beleza. Beleza. Eu não quero, assim, eu não quero deixar a coisa assim tão técnica, tá bom? Não quero deixar a coisa assim tão técnica. Mas se você for um pouco esperto, você vai perceber o seguinte: poxa, o que é que querem na minha redação para o Enem, para eu tirar 200 pontos da competência 4? Que eu faça uso adequado dos elementos de coesão, que eu saiba qual é o valor desse elemento de coesão no meu texto, que ele estabeleça uma relação correta dentro do meu texto. Eles querem que eu evite a repetição, porque eles querem que eu explore mais estratégias argumentativas e não simplesmente para dizer que eu sei usar os conectores. E mais tecnicamente é exatamente isso aqui, ó. Entre a frente, ou no meio, né, digamos assim, de pelo menos 2 parágrafos, você deve estabelecer estratégias argumentativas a partir dos operadores argumentativos. Não se esqueçam disso, por favor, tá bom? Ó, só vendo aqui o primeiro parágrafo, olha só a introdução dele aí, como ela está bem delineada quanto aos operadores argumentativos. Ó. A partir da ideia de tempo, não é isso? Com a exploração da telefonia móvel, homem, não é isso? Passou a se expor gradativamente, cada vez mais, na internet, um ambiente para retomar a internet. Aí eu tenho aqui consumidores, a ideia de oposição, por no entanto, por o meio de, tá certo? O modo meio, usuários para se referir a consumidores, o embora concessivo. Então, você nota que o aluno demonstra domínio quanto ao uso desses elementos de coesão. Tá? Ora, portanto, aqui, o homem, né, retomando a expressão homem lá do início, é um animal político, né? A frase eu não lembro agora, esqueci. Aristóteles. A partir da ideia de tempo. Então, você nota só um pouquinho aqui, turma, nesse primeiro momento. Nos outros parágrafos, nem tanto, mas a gente já nota aqui, ó, só um cuidadozinho com isso aqui, ó, a partir dos, não é isso? Homem, tá bom? Eu tenho aqui homem e eu tenho aqui homem. Tudo bem, uma vez de cada, né? Então, ter só um cuidadozinho para isso não se estender e, de repente, você ser penalizado, tá bom? Penalizado por conta dessa repetiçãozinha, ó, tá? Então, ter muito cuidado com relação a isso aí. Mas, assim, foi uma expressão, mais uma vez, foi uma outra expressão, mais uma vez, não se caracterizou aquela falta de domínio dos recursos coesivos, tá bom? Foi uma coisa muito sutil. Por exemplo, vem aqui o embora de novo, é isso? Então, foi 1, 2, 3 palavras que apareceu mais uma vez. Não foi aquela coisa do assim no texto anterior, que apareceu 4 vezes e tudo próximo, né? Então, quando se fala de fazer o uso diversificado, é evitar essa repetição exagerada, tá bom? Aqui conclui outro parágrafo, não é isso? Então, aqui eu coloquei, ó. Oi. É porque bem aí, ó, em segundo a filosofia, porque ele não cita, né, o filósofo. Eu queria saber se no caso perde algum ponto. Deixa eu ver aqui. Voltar aqui. Espera aí, Bia. Segundo a filosofia, o homem é um animal político. Ó, assim, de um modo geral, a gente sugere a vocês que se faça um pouco mais, digamos assim, de
de especificidade do argumento, né? De acordo com a filosofia, ou então, de acordo com o filósofo Aristóteles, o homem é um animal político. Tá? Então, assim, seria interessante você especificar, dizer de quem é a frase, mas essa frase ela faz parte de uma corrente filosófica. Tá? Então, digamos assim, segundo a filosofia, o homem é um animal político. Ele trouxe essa informação, o corretor conhece essa informação, sabe que é de uma corrente filosófica, sabe que ele poderia ter citado, pode ser que fique assim, um corretor aceita e o outro não aceita. Então, ele guarda isso aqui, ó, ele não colocou o nome do filósofo. Se ele cometer um outro deslize quanto a uma informação, aí ele vai e corta os 40 pontos. Mas, especificamente por conta disso aqui, somente disso, não perde. Tá? Fica naquela coisa, fica na corda bamba, né? Digamos assim, fica na corda bamba. Mas eu acredito, Bia, que o corretor tem analisado da seguinte maneira. Não, o aluno trouxe uma corrente filosófica, tá certo? Ele fez uma citação filosófica e indireta, não citou necessariamente o nome do filósofo. Então, ele deve ter visto dessa forma também. Agora, é claro, todo cuidado é interessante, né? A gente tem que ter um cuidadozinho. Quanto mais a gente puder se munir para evitar perder 40 pontinhos por conta de uma bobagem, melhor para vocês. Tá bem? Roger, Alguém está chamando? é a Mariana. No terceiro parágrafo, ele colocou só do Caim, né? Eu queria saber se perde ponto. No terceiro Aí, parágrafo. eu acho. Aqui. Acho que é esse fenômeno. A esse fenômeno Perde... do Caim dá o nome de enjaulamento da racionalidade. Pois é, Processo ele perde ponto no caso. Não, de forma alguma. Existe um tipo de coesão que a gente faz da seguinte maneira, inclusive até porque ele é muito conhecido. Durkheim, né? Ele poderia ter colocado Emile Durkheim, não é isso? Colocado os dois, o nome, né? O nome, o prenome, não é isso? Aí depois ele poderia até retomar. Ainda segundo Durkheim, ele poderia retomar só o sobrenome. Mas pelo fato de ele ter usado aí somente Durkheim, Emile Durkheim, todo mundo conhece Durkheim, entendeu? Todo mundo sabe qual é a corrente dele, tá certo? E todo mundo sabe que só existe apenas um Emile Durkheim. Então, ele não vai perder por conta disso, de forma alguma, tá bom? Agora, se você sabe Emile Durkheim, bote Emile Durkheim. Como eu disse, embora seja algo aceito, quanto mais você deixar formal as referências que você faz no seu texto, melhor para vocês. Tudo bem? É não correr risco. A ideia é essa, não correr risco. Tá bom? Entendeu, né? Querem fazer mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Então, enquanto vocês não perguntam, eu tenho aqui, ó, só para a gente entender. Ela apresenta repertório com presença expressiva de elementos coesivos, ao que consideramos os estratégicos no emprego desses operadores argumentativos, pois, como observamos, valorizam as relações, diferentes relações, ó, valorizam as diferentes relações entre os argumentos apresentados, seja dentro ou seja entre os parágrafos. Aí eu coloquei, turma, isso aqui basicamente é só um apanhado de todos os elementos que aparecem no texto. Ó. Especificamente, no que concerne os elementos coesivos, entre parágrafos, há dois momentos diferentes do emprego de operadores argumentativos. Consequentemente, que eu marquei para vocês na linha 16, e o em suma na linha 22, estabelecendo a relação de continuidade, causa e consequência no primeiro caso e a relação de conclusão no segundo caso. Tá? O que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Como me perguntaram aí, professor, eu preciso colocar um elemento coesivo entre a introdução e o segundo parágrafo do texto? Sim. Você tem que marcar uma coesão de alguma maneira entre a introdução e o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Quando você passa para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, do primeiro para o segundo e para a conclusão, ali entre eles, vocês têm que estabelecer estratégias argumentativas. Pode ser de consequência. No caso do último é a conclusão, não tem para onde correr. Tá? A questão, uma charada simples de resolver é a seguinte. Entre os dois parágrafos de desenvolvimento, entre os dois, qual é o elemento que você vai utilizar para estabelecer uma relação semântica? Vai ser o consequentemente? Está correto? Vai ser o por outro lado? Realmente existe uma oposição por outro lado? Vai ser um além desse contexto? Realmente você está somando ideias?
Você tem que saber usá-lo, tá certo? Você tem que usá-lo e saber usá-lo adequadamente em relação às estratégias argumentativas do primeiro parágrafo para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Pronto. Quando vocês vão fazer a conclusão do textinho de vocês? Ó, vou botar bem aqui no chat. Quando vocês vão fazer a conclusão do texto de vocês? Que expressão vocês usam? Coloquem bem aí no chat. Vamos lá. Sugiram aí. Sugere aí, Márcio. Sugere aí, Márcio. Marcos, no início. Lá na conclusão, que expressão vocês usam para concluir o texto, para iniciar o parágrafo de conclusão? Portanto, beleza. Outro exemplo. Infere-se, portanto, beleza, ótimo. Um outro exemplo. Se errar, a gente corrige, não tem nada não. Vamos lá, deixem de ser bobinhos. Assim, conclusivo, beleza. Portanto, beleza. Portanto, é clássico, entendeu? Pronto. O no entanto é o positivo, Rosilândia, ele não pode, tá bom? Vai ser necessário, portanto, sim, logo, então, desse modo, dessa forma. Pronto. Então, vocês já sabem qual é o operador argumentativo a usar no último parágrafo do texto. Por que vocês já sabem? Porque vocês já sabem que ele é o parágrafo que vai fechar a argumentação do seu texto. Perfeito? Agora, vocês têm que ter a mesma certeza quanto ao elemento de coesão que vocês vão usar entre o primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo parágrafo de desenvolvimento. Só isso aí. Tem que ter só esse cuidadozinho, entendeu? Deve ter só esse cuidadozinho. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você coloca nesse contexto, aí começa, tá? Faz o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Quando for para o segundo parágrafo de desenvolvimento, aí você coloca, se a relação for essa. Além desse cenário, se for de soma, entre o primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo parágrafo de desenvolvimento. Se entre o primeiro e o segundo for uma relação de causa e efeito, como efeito desse contexto, mas um exemplo. Então, assim, você tem só que saber realmente fazer o uso adequado desse operador argumentativo para estabelecer essa relação entre os parágrafos. Tá bem? Eu acho que foi rápida a aula, né? 1 hora já de aula. Tá certo? 1 hora não, 50 minutos, né? Por conta dos 10 minutos que eu deixo para começar. 10 minutinhos para me tomar uma água, vocês também. Opa! Porque alguns corretores não gostam do outro sim. Não é porque não gostem, é porque assim, para alguns corretores, o outro sim tem valor de, deixa eu ver aqui, de além disso. Para muitos corretores, para alguns gramáticos. Para outros, ele tem valor de do mesmo modo. Então, assim, tem esse conflitozinho quanto ao valor dele. Por isso que eu, particularmente, sugiro que vocês não usem esse outro sim como elemento de coesão de adição, porque há um conflito quanto ao valor semântico dele. Para uns é soma, para outros é da mesma forma, é comparativo. Tá bom? Como não existe como não existe um consenso, é interessante que vocês evitem, porque vocês podem pegar um corretor que acredite que o outro sim tem valor de do mesmo modo e não de além disso. E aí, se ele vê dessa forma, aí ele vai cortar, vai, digamos assim, ele já vai pontuar negativamente aí para vocês. Entendeu? Por isso que eu, particularmente, sugiro, tá certo? Que vocês evitem, tá? Evitem. Não custa nada, tem tantos outros elementos de coesão aí, né? De adição, tá? 10 minutinhos. Tomar uma águazinha, tomar um cafezinho e volto, tá bem? Só 10 minutinhos que é para me passar logo o tema para vocês, tá? Um abração. Já, já.
Vamos lá, turminha? Voltando. Estamos todos? Vou colocar aqui outro slide para vocês. Pronto. Temazinho aí para vocês, ó, um tema bem interessante, tá certo? Tema até já conhecido, né? Eu acho que eu não me lembro das minhas turmas eu ter trabalhado esse tema, né? Eu acho assim que eu sempre o deixei para escanteio e tudo, nunca dei atenção, né? Mas eu acho que é um bom momento, já que nós estamos em período de Enem, que não se deve trabalhar, que se colocam que não se deve trabalhar temas polêmicos, né? Não deve ser trabalhados temas polêmicos, então eu acho que é um bom momento para trabalhar esse tema, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Olha só o recorte temático que eu coloquei, tá? Recorte temático. Aqui, mais uma vez, os padrões de beleza em questão no século XXI, tá bom? Então, aqui nós temos as palavras-chave. As palavras-chave. Deixa eu marcar aqui para vocês. Marquem aí, viu? De vocês. Professor, como Falar. no tema não está delimitado em questão do Brasil, então é uma coisa que eu vou ampliar, não é? Você pode, não é obrigada a ampliar, não, mas você pode, tá certo? Você não é obrigada a fechar a realidade brasileira, entendeu? Mas se você quiser, você pode, entendeu? Ele é aberto, né? Vez ou outra, isso acontece no Enem, tá bom? O tema aberto, né? Então, no caso, quando acontecer isso, eu posso delimitar só ao Brasil, não é? Pode, até porque quando você tem isso aqui, você vai ter que dar uma olhadinha nos textos de apoio e, dependendo do que vier dos textos de apoio, você pode ampliar, não é isso? Ou restringir. Você pode ampliar uma visão geral ou restringir a realidade brasileira, tá bom? Sem problema nenhum. Por exemplo, também aqui o tema é aberto, né? Aberto nesse seguinte aspecto: os padrões de beleza em questão no século XXI. Padrões de beleza no século XXI. Você vai levar em consideração os padrões de beleza hoje no Brasil. Ou seja, a sua opinião, você está embasando a sua opinião, você está fundamentando a sua opinião em relação à realidade brasileira, sem problema nenhum. Mas é claro que você pode, como ele está aí exposto, você pode pegar e discutir, levando-se em consideração padrões de beleza no mundo, né? Fazendo comparações, o que é o padrão de beleza europeu, qual é a relação que existe do padrão de beleza europeu com o brasileiro, qual é o padrão de beleza na África e assim sucessivamente. Então, você chega a construir uma reflexão envolvendo padrões de beleza. Que fatores delimitam ou caracterizam padrões de beleza? Um exemplo que eu acabei de colocar, a questão regional, delimita, né? Questão regional, a questão cultural, a questão colonial. Então, assim, são vários os fatores que delimitam um certo padrão de beleza. A imposição social também, não é isso? Que é o que se mais vive hoje, principalmente aqui no Brasil, mais especificamente. Se não me falha a memória, o Brasil é um dos países que mais faz cirurgias plásticas. Eu acho que é um dos primeiros países do mundo a fazer o maior número de cirurgias plásticas, entendeu? Vou aproveitar bem aqui e colocar para vocês o que eu trouxe aí. Você já deve ter visto. Aqui, ó. Ó, esse caso aqui é conhecidíssimo, né? O chamado Ken humano, tá certo? Esse cara que fez várias cirurgias, entendeu? Em tudo quanto é canto. Esse nariz dele ele já mexeu bem umas 50 vezes, nesse narizinho dele bem aí. Eu acho que se você pegar nesse nariz dele, ele cai, de tanta cirurgia que ele fez. Ele mesmo deu uma entrevista uma vez dizendo que já tinha feito vários procedimentos cirúrgicos para chegar ao padrão de beleza que ele acharia que seria o padrão de beleza dele. Não é isso? Inclusive, hoje, ele não é mais o Ken humano. Hoje, ele fez outras cirurgias, né? Parece que eu vi, estava olhando essa matéria da Isto É Independente,
ele fez várias cirurgias, ele colocou mais gordura no glúteo, né? Que é no músculo. No glúteo não, sobre o glúteo, não é isso? Digamos assim, para fazer um preenchimento maior no bumbum. Colocou silicone, entendeu? Hoje ele é uma transexual, eu acho que é transexual. É transexual, entendeu? Ele não é mais o quem humano, ele é uma transexual hoje, entendeu? Perguntinha aqui que surgiu. Ok. E essa menina aqui é uma ucraniana, tá certo? Ó, essa menina aqui, ela fez várias cirurgias, tá certo? Fez várias cirurgias para se ficar parecida com a boneca. E ela ainda chega a dizer o seguinte, que não é ela que parece com uma boneca, são as bonecas que parecem com ela, entendeu? Então você vê que ela tem, ó, o tamanho do olho dessa menina parece um abacate. É grande, viu? Entendeu? Então, assim, várias cirurgias, ó, para delinear aqui no meio e tudo, o rostinho de boneca, um cabelo lá não sei de quê e tudo, entendeu? Enfim. E teve esse caso aqui também, ó. Olha só a cintura desta menina, entendeu? Cintura de 64, ela reduziu para 40 centímetros. E aí ela trouxe problema. Ela, de certa forma, isso veio com problemas, não é isso? Ó? Esse tipo de transformação, com o objetivo de ter cintura mais estreita, não teve nenhuma cirurgia envolvida. Então, durante 3 anos, só usou espartilhos apertadíssimos, como vocês estão vendo aqui. E aí ela teve problemas, entendeu? De fazer refeições, entendeu? Não fez mais refeições normais e tudo, devido ao afunilamento do estômago. Ela diz que faz 10 lanches por dia e a saúde dela é ótima. Enfim, aí é um padrão, beleza. Digamos assim, é meio estranho hoje você ver uma pessoa assim, né? Tudo bem, muita gente quer ter digamos assim, ter os quadris assim mais delineados, a cintura assim mais delineada, mas algumas pessoas exageram. Vou pegar aqui como exemplo, homem que pratica halterofilismo, não é isso? Que pratica musculação e que nunca está satisfeito com os resultados. E fica aquela loucura, entendeu? De fazer demais e tudo, e usar suplemento e tal, entendeu? É hipertrofia, né? Entendeu? Acho que é hipertrofia, certo? Então, aquela loucura mesmo para ter um corpo demasiadamente belo e tudo, grande, musculoso. Então, esses padrões de beleza, eles acabam trazendo efeitos negativos sobre as pessoas, né? Então, só recapitulando aqui quais são as palavras-chave, né? Então, os padrões de beleza em questão, né? Esses padrões de beleza em questão no século XXI, tá? Então, voltando, você pode fazer uma relação, você pode fazer uma discussão textual, levando em consideração a ideia em si, falar de padrões de beleza de um modo geral, contextualizar esses padrões de beleza, entendeu? Contextualizar. Ou então você pode trazer para a realidade brasileira que fatores interferem nos padrões de beleza do Brasil. Tá bom? Sem problema nenhum. Aí nos textos de apoio, meninos, eu trouxe o seguinte, ó. Tá? Padrão de beleza imposto pela mídia é uma crítica, querendo ou não, a mídia acaba interferindo. Então, nesse texto vocês vão perceber que existe, tá bom? Que existe realmente essa interferência midiática. As pessoas acompanham o que a mídia coloca, as pessoas acompanham o que a mídia estabelece. Padrão de beleza, padrão de se vestir, de se portar, tudo, querendo ou não, acaba influenciando. Então, esse texto traz especificamente isso, tá bom? Vocês vão dar uma olhadinha nele. Nesse texto é uma crítica quanto ao padrão de beleza, não é isso? É um padrão de beleza com relação a pessoas que saem, de certa forma, de um padrão que se estabelece, né? Que hoje o que se quer de padrão de beleza é de pessoas magras. Então, querendo ou não, as pessoas que não estão dentro desse padrão são, de certa forma, são excluídas para determinadas questões e tudo, entendeu? Por exemplo, se você for pegar desfile de moda, padrão de beleza das mulheres macérrimas, elas não são magras, elas são muito magras, elas são macérrimas, tá certo? Então, aqui se critica exatamente essa questão, digamos que existe um padrão e as pessoas devem se inserir nesse padrão. Quem não se inserir acaba sendo vítima de algum preconceito, de alguma rejeição. Tá? Aqui foram os casos que eu coloquei, os 3 exemplos, não é isso? E na leitura complementar, como eu tenho feito, eu coloquei aqui ideias para argumentação. Né? Causas das tensões entre estética e saúde, não é isso? Ó, a relação de causa e consequência. Existe um padrão imposto, existem as causas, eu tenho aqui 2 causas, e como consequência, problemas de saúde, entendeu? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 argumentos possíveis, tá certo? 3, 4 argumentos possíveis. Vocês podem fazer uso deles, tá bem? Nesse caso aqui, são áreas de conhecimento, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês áreas de conhecimento. Mudanças históricas no padrão de beleza, né? Venus e Liliendorff, depois dê uma olhadinha na figura, tá bom?
padrões gregos e renascentistas. Teve uma época aí que os padrões de beleza eram as pessoas gordinhas, né, que davam sinônimo de status, entendeu? As pessoas gordinhas, é aquela época lá do Barroco, por exemplo, as figurinhas gordinhas e tal, aquela coisa toda, então, porque aquilo ali dava o sinônimo de status, tá bem? Indústria cultural de massa, padrão de beleza que atende às necessidades mercadológicas consumistas, esse é um bom argumento. O feminismo, padrão de beleza transformado de controle dos corpos das mulheres, né? E os exemplos da obsessão midiática, blogueiras, fitness, né? Bela Falcone, Gabriela Pugliese, dietas da moda e assim sucessivamente. Tá? Então, vocês têm aqui uma sequência boa de argumentos. Né? E aqui, reação governamental, documentário Embrace, tá certo? Depois de... Não sei se estão vendo aqui, não. O mínimo para viver divide opiniões é tratar doença séria. Tá? Então, eu coloquei aqui uma sequência, uma alusão histórica, e aqui vocês podem pegar charges que tratam sobre locais corporais em que a permissividade da sociedade, digamos assim, faz com que as pessoas se sintam à vontade por serem gordas. Então, está bem no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Aqui também, menção ao livro A História da Feiura, de Humberto Eco, que mostra a associação entre o gordo e o feio. Eugenia, ciência que tenta definir a sociedade em categorias como sendo pessoas normais e anormais. Essa questão da eugenia ela pode fazer uma relação com essa questão dos padrões de beleza, tá bom? E essa série da Netflix, tá bom? Então, e aqui algumas propostas de intervenção para vocês, tá certo? Na sequência. E aqui eu tenho uma pronta já que vocês podem fazer uso dela também, né? O que é agente social, o que é uma ação possível para esse agente social, modo meio para essa ação, finalidade para essa ação e um possível detalhamento para essa ação. Bom, basicamente isso aí. Tá bom? Então, tá aí o texto, tá aí o materialzinho para vocês, para o tema de hoje. E aí vocês me entregam esse texto. Geralmente vocês me entregam o quê? Sábado, é? Geralmente é sábado, não é isso? Pronto. Então, vocês me entregam até sábado, meio-dia, o textinho de vocês com relação a essa temática. Eu acredito que ela não vai trazer nenhuma complexidade, não. Esse tema é bom de ser feito. Ele é um tema bastante atual, tá bom? E não se esqueçam, tá bom? Não se esqueçam. Entregar texto. Sábado, meio-dia. E-mail. Para quem não sabe o e-mail, não é possível. Esse aí. Combinado? Tudo bem? Pois, por hoje é só. Fiquem com Deus. Me entreguem os textos de vocês, tá bom? Vou fazer o seguinte. Eu ia pedir para que você... Não, mas deixa no e-mail mesmo, não tem problema não. Qualquer coisinha eu converso com vocês no WhatsApp, tá bom? Então, valeu, turminha. Tenham uma boa noite e até o nosso próximo encontro, tá bom? Um abração. Valeu. Valeu, Marcos.